O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Todos, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Podem sentar-se. Mais uma vez, bem-vindos todos e todas aqui presentes e vocês que rezam conosco através das redes sociais. Meus queridos irmãos, para nós aqui uma dupla festa, celebrando e encerrando a nossa solene festa de Maria como Mãe da Igreja, padroeira desta paróquia, e também hoje encerrando o ano litúrgico com a festa de Cristo, Rei do Universo. Normalmente falamos em rei, rainha, pensamos logo naqueles que têm poder, detêm o poder, que vivem uma vida de tanta, assim, muitas vezes acomodada, digamos, uma vida muito fácil, ou com tantas pessoas à disposição para servi-las. Jesus é um rei completamente diferente. Jesus não é um rei à moda humana. Ele é um rei do serviço, um rei do amor, da doação total. Um rei que abraça a cruz como oferta e entrega da própria vida. Portanto, o reinado de Deus é diferente do nosso. Ele se fundamenta na simplicidade, na pobreza. Seu objetivo é a vitória da vida sobre a morte e sobre o pecado. É um reinado que pensa no bem do outro, que promove o outro, que promove, enfim, a vida. Foi exatamente o que Jesus fez, vindo ao mundo, resgatando-nos, libertando-nos do pecado que nos condenou para sempre. Fomos amaldiçoados pelo pecado, mas ora não somos mais amaldiçoados, porque Jesus nos libertou, como lembra o apóstolo, assumiu sobre si a maldição do pecado, para que o homem pudesse de novo, livre, poder chegar à vida e à vida em plenitude. E nós fomos criados para a vida, como Jesus afirma no Evangelho: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E Deus não mente, Deus não engana. Este é o reinado de Deus. Então vocês podem perceber que o reino de Deus é diferente. O reino humano é egoísta, é voltado para si mesmo. O mundo de hoje, por exemplo, há um pequeno número de pessoas que são ricas demais no mundo, inclusive no Brasil. E quantos milhões passando fome, passando necessidade, que vivem na miséria, e não na pobreza, mas na miséria, que é pior ainda. Já pensaram os países ricos
que dominam o mundo, investem tanto em armamentos, eles gastam bilhões, fortunas com guerras, armas, mas não são capazes de gastar um pouquinho com a dignidade humana, com o ser humano que está sofrendo lá na Amazônia, no Nordeste, aqui mesmo no meio de nós, lá na África e assim vai. Quantas pessoas? Então imaginem, como por exemplo lá nos Emirados Árabes, uma vida luxuosa, uma vida de riqueza plena. Já pensaram se um pouquinho daquele dinheiro fosse revertido para os pobres, para a pobreza do mundo? Quanta coisa poderia mudar no mundo? E não precisaria de muito, não. É porque o ser humano, infelizmente, pensa numa forma de governar, de ser rei diferente. Jesus é exatamente o contrário. E o significado é um dos significados da ressurreição. Certa vez eu ouvi um pregador, onde ele chegou a dizer o seguinte: ressurreição é a vida que prevalece, apesar do que acontece. Vejam, é a vida que prevalece, apesar do que acontece. E Jesus é esse rei que exatamente se preocupa com a nossa vida, com a dignidade de cada um. Por isso que ele deu sua vida na cruz e continua dando sua vida por nós. A Eucaristia é Jesus que vem para nós. Costumamos dizer assim: eu vou na missa e vou comungar. Quem vai comungar hoje? Levante a mão para mim. Quem vai receber Jesus na comunhão? Levante a mão. Quase todo mundo, né? O senhor não vai não, é? Ah, ok. Pois é, a maioria vai receber. Na verdade, não sou eu que vou comungar. É o próprio Deus que vem comungar a mim, que vem ao meu encontro, se faz presente aqui, a partir da consagração. Então veja, meus irmãos, este é o rei. É o rei que se preocupa com o outro, e não consigo mesmo. Pois que ele deu a vida, nasceu pobre, viveu pobre e terminou a vida pobre. Assim foi a vida de Jesus. Não foi uma vida de senhorio, de grandezas, não, ao contrário. Vamos dar um outro exemplo. Existe um filósofo francês, que eu não me lembro agora o nome, ele fala do tal chamado imaginário social e coletivo. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Imaginário social e coletivo. O que significa isso? Cada povo, cada cultura, cada nação, ela cria um universo de compreensão ou de reinterpretação ou representação da realidade que nos cerca. Vamos dar alguns exemplos e vocês entenderão. Quando eu falo de céu, eu logo penso que o céu está onde? Debaixo dos meus pés? Sim ou não? Não, o céu está acima da minha cabeça. É algo que está acima, não alto. Céu. Quando eu falo céu, eu olho para cima, não olho para baixo, né? E quando eu falo em inferno, já está para baixo, né? A ideia que nós temos é que está abaixo. Ou, por exemplo, se eu vou no Japão, estou no Japão fazendo uma visita, de repente eu estendo a mão para o outro, para cumprimentar como nós fazemos aqui, no Japão não se pode fazer. Pode ser interpretado como um gesto de desafio para uma luta de judô, e você pode sofrer um golpe. Vejam, esse chama-se imaginário. Imaginário, social e coletivo. Está dando para entender? Ou então, se eu vou na Inglaterra, estou lá, não posso fazer o que nós fazemos no Brasil, agora a gente não está podendo muito, né? Mas já estão voltando a fazer. Você chega, vai cumprimentando a pessoa e tapinha nas costas, né? Na Bahia, então, meu Deus do céu, você leva tapa de todos os lados. E há pessoas que não conseguem falar com você sem bater em você. Eu tenho uma amiga lá em Goiás que é assim, meu Deus, tem que ficar longe. E ela dá tapa mesmo. Não é tapinha, não é tapa para valer. Na Inglaterra, se você fizer isso, o inglês pode até desmaiar de medo. Porque a cultura dele não tem toque, é separado. Ou então no Japão ainda, você passa perto do japonês, etc., eles fazem assim. Você acha graça às vezes, né? Por que isso? É um modo de cumprimentar. É um modo de demonstrar reverência à minha pessoa. Então veja, meus irmãos, esse é o imaginário coletivo. Então quando a gente fala em Jesus Rei, eu logo penso em quê? Poder, fama, palácios, não é assim? Quando eu falo, por exemplo, da rainha da Inglaterra, o que ela tem? Palácios e mais palácios, né? Tem palácio onde ela mora, palácio do verão, do inverno, da primavera, é tudo assim. E tudo com mordomias, volta e meia ela passa naquelas carruagens, todas chiques, elegantes, com cavalos brancos, né?
todos muito bem trabalhados, gordos, fortes, não é assim? Acompanhado daqueles soldados, tudo lá, né? Eles ficam lá na porta do palácio assim, você pode fazer o que quiser na frente dele, não mexe, ele está lá. Parece uma estátua. Eu estive lá, me lembro. Impressionante, né? Ou então no rei da Espanha. A gente vê esses grandões têm uma vida muito cômoda nesse sentido, né? Com tantos serviçais, com tanta gente para servi-los. E Jesus não. Olhando para Jesus, qual foi o palácio de Jesus? Qual foi o seu trono? A cruz. Ali foi o palácio de Jesus, o seu trono, a cruz. Qual foi a coroa que Jesus recebeu? Uma coroa de ouro? Uma coroa de espinhos. E qual foi a veste que Jesus usava? A veste nobre, com bordados de ouro, etc., coroa na cabeça? Não. Ele usou um manto vermelho sujo de sangue. Então vejam a diferença. Esse é o rei. Então o reinado de Deus, amados irmãos, é um reinado completamente diferente. Jesus não teve um cetro de ouro, ele teve uma cana na mão, um pedaço de madeira, pau, qualquer coisa. Então vejam, Jesus teve uma vida totalmente desprendida de tudo. E ninguém leva nada para a eternidade daquilo que possui na terra. Você pode ser o maior do mundo, mas a morte chega para todos e o fim é igual para todos. O Papa Francisco tem uma expressão engraçada: eu nunca vi um funeral com um caminhão de mudanças atrás. Vocês já viram? Eu também nunca vi. É porque você não leva nada. Uma coisa só podemos levar para o céu. Qual é? O amor, o bem que eu for capaz de fazer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Lembra Jesus resumindo os mandamentos? Amor a Deus e ao próximo. Esta riqueza que conta, esta riqueza que Jesus quer mostrar para nós, e Ele é rei nesse sentido, para que todos tenham vida, que todos tenham dignidade. É isso que conta. O que vai ficar de você depois da morte é o bem que você fez. Por exemplo, vocês tiveram aqui um grande arcebispo. Quem foi? Já esqueceram? Dom Luciano Mendes de Almeida, não é? Eu vejo falar bem dele em toda parte que eu vou na Arquidiocese de Mariana. Inclusive dos padres. É o bem que fica. Infelizmente eu não pude conhecê-lo pessoalmente. Como ele dizia, uma frase dele: fazer o bem faz bem. Vamos repetir? Fazer o bem faz bem. Ou então, as irmãos, vocês certamente já ouviram falar daquela belíssima imagem usada lá no mundo oriental, o Pantocrator. Já ouviram falar? Não. Inclusive aqui no mundo ocidental tem umas igrejas que tem o Cristo Pantocrator. Significa panto, tudo, todo. E krator é poderoso, aquele que é todo poderoso. É uma imagem bonita, um Cristo, né, todo solene, imponente, aqueles painéis tudo com mosaico. Um Cristo muito sério, com um olhar dominante, controlador. Jesus é rei, sem dúvida nenhuma, é o Senhor do universo, é o Senhor de tudo, mas não é um rei nesse sentido de domínio, de poder. É um rei que serve, é um rei humilde, é um rei que ama. Esse é o verdadeiro sentido do reinado. Ele é Senhor, é rei, sem dúvida, mas não é um rei à moda humana. Por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A conversão é exatamente isso. Procurar ter a mesma mentalidade do Cristo Rei, o Senhor do universo, mas aquele que é humilde, aquele que é servo, aquele que se fez humano como nós. Nós somos seguidores de Jesus, mas com a mentalidade humana. Precisamos ser seguidores de Jesus com a mentalidade de Deus. Ser como Jesus, como diz o Padre Zezinho, amar como Jesus, sonhar, pensar, sorrir, viver como Jesus. É este reinado que nós precisamos. No Brasil mesmo, portanto, quanta corrupção nós temos no Brasil, quanto desemprego agora, quanta violência que aumenta a cada dia, porque infelizmente Deus ainda não é o nosso verdadeiro rei. Apesar de ter a maioria católica e ainda ter tantos evangélicos, mas significa que nós ainda
Optamos mais para o rei à moda humana e não à moda divina, à moda de Deus. Hoje de manhã eu recebi de uma família amiga da Itália, onde a paróquia é Cristo Rei, uma frase muito bonita, e com ela eu quero concluir a nossa homilia, onde dizia assim: se Cristo em 3 dias transformou uma coroa de espinhos em uma coroa de glória, imagina uma vida, o que Ele pode fazer por você? Veja que frase bonita. Se em 3 dias Cristo transformou uma coroa de espinhos em uma coroa de glória, imagina numa vida o que Ele pode fazer por você. Pode fazer tudo, desde que eu abra o coração, que eu me disponha a segui-lo e seguir a mentalidade de Deus, pensar como Deus, agir como Deus e ser como Deus. Porque se eu continuar com a mentalidade humana, infelizmente Cristo não vai poder habitar aqui. Nós vamos iniciar o advento no próximo domingo, como eu dizia no início. É preparar o coração para que esse rei possa estar aqui. E o melhor presépio é exatamente esse, o coração de cada um de nós. E que ali Ele possa fazer a sua morada permanente. Amém? Então vamos ficar em pé.